Amém. Louvado seja Deus por esse louvor especial, né? Que você sinta confortado na certeza de que Deus está do seu ladinho aí nessa semana de luta, de dificuldade que você deve enfrentar durante essa semana. Uma semana totalmente escura para nós. Não sabemos como vamos fechar essa semana. E o livro de Êxodo é um livro especial para mim, porque tudo que aconteceu aqui no livro de Êxodo, principalmente agora nos primeiros capítulos, estava tudo sendo controlado por Deus. Parecia que o inimigo que criou tudo, que o inimigo estava fazendo todas as coisas que ele queria e parecia que ia dar tudo certo para ele. Mas eu começo a ver que no capítulo 1, no capítulo 2, 3 e diante, a gente vê a mão de Deus agindo. Nada do que aconteceu com o povo de Israel pegou Deus de surpresa. E isso para mim é confortante, porque nada que vier acontecer na minha vida vai pegar Deus de surpresa. Ele já está prontinho para me ajudar. Assim que a luta chegar, ele já está com a resposta, já está com a solução para a minha vida e para a sua vida também. Por isso eu quero convidar você nessa noite a abrir a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, para juntos lermos hoje o capítulo 1 de Êxodo, capítulo 1, versículos 15 ao 22. Convido você a abrir sua Bíblia aí e me acompanhar na seguinte leitura. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servires de parteira as hebreias, examinai se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes cheguem as parteiras, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhe constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram aos hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da sua palavra e suplicamos que o teu Santo Espírito, nesse momento, o mesmo Espírito que ungiu esses homens para escrever a Sagrada Escritura, que ungiu a Sagrada Escritura, possa ungir o nosso coração, o nosso ouvido, para que essa semente que vai ser plantada nesse momento possa produzir frutos para a eternidade. Ó Pai, em nome de Jesus, faz um restart na nossa vida, um recomeço, que a partir de hoje uma nova história seja escrita com os próprios dedos de Deus, a história da vitória da nossa vida. É que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu e você estamos aqui diante de um faraó estrategista, um homem que vivia por estratégia. Nós vimos semana passada a estratégia dele em oprimir o povo para que o povo não aumentasse. E agora, ele faz uma outra estratégia para eliminar da face da terra a igreja de Deus. Você percebe que nesse momento o faraó, ele se apresenta como um instrumento maligno para destruir as famílias. Preste bem atenção qual foi a ordem que ele deu às parteiras: matai todas as crianças do sexo masculino. E eu quero pegar nessa noite as crianças em geral, porque Satanás, se tem um verso na Bíblia que Satanás segue à risca, é o que está lá em Provérbios 22, versículo 6, que diz: eduque a criança no caminho que ela deve andar, até o fim da vida não se desviará dele. Satanás bem sabe que esse verso aqui é uma realidade, tanto para o bem quanto para o mal. Ele sabe que se ele pegar a criança e educar ela no caminho do mal, dificilmente ela vai sair de lá. Mas ele também sabe que se um pai, uma mãe pegar uma criança e educar no caminho certo, dificilmente ela vai sair de lá. Mas da mesma forma que é possível uma criança educada no caminho de Deus sair da presença de Deus e ir para o caminho do mal, também é verdade que uma criança educada no caminho do mal a vida toda, é possível ela conhecer a verdade de Deus, sair das trevas e vir para a luz. Quer uma prova disso? Eu e você.
que fomos educados no caminho errado, que fomos educados de maneira errada, e Deus foi lá em nome de Jesus e nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não foi o seu caso, talvez o caso do seu pai ou do seu avô, que não conhecia a verdade, e por causa dele, hoje você está no caminho certo. Mas isso não significa que o futuro das crianças está seguro. Satanás está trabalhando poderosamente contra as crianças. Por quê? Porque as crianças de hoje são os líderes de amanhã. E se ele conseguir destruir as crianças hoje, não haverá líderes, não haverá pastores, não haverá ministério amanhã. Por isso o foco do inimigo é os seus filhos, são os meus filhos. E eu digo, você não tem filho? Não tenho? Vai na Missão Caleb que você vai ver a quantidade mais do que você, rapaz. É mais de 30. Eu passo 15 dias com ele para não passar o resto do ano. Eu já passo tudo na vezada só. Mas veja só, o foco do inimigo são nossos filhos. Mas a palavra de Deus diz que ele não tem autoridade sobre eles. Mas infelizmente, digo isso com muita tristeza no coração, são muitos pais que estão fornecendo arma para o nosso inimigo destruir os nossos filhos. Os próprios pais estão fornecendo arma para o inimigo, para destruir os seus filhos. Que tipo de arma que os pais estão fornecendo para o diabo? Sendo maus exemplo para os seus filhos, financeiramente, emocionalmente, verbalmente, fisicamente. Os pais têm se tornado péssimos filhos, e isso é uma arma poderosa nas mãos do inimigo. Sabe por quê? Porque ele vai apontar para o filho e diz, ó, você tem que agir assim igual ao seu pai. Você tem que ser fintador igual ao seu pai. Você tem que ser caloteiro igual ao seu pai. Você tem que ser mentiroso igual ao seu pai e sua mãe. Você tem que desrespeitar as pessoas igualzinho ele desrespeita as pessoas. Os filhos estão vendo a mãe maltratando o pai dele, o pai que ele tanto ama. Como que você acha que essa criança vai crescer? Ela vai querer seguir os mesmos passos da mãe. Ela está vendo um pai maltratando a própria esposa. Que impacto isso vai causar na vida de uma criança? Ela vai crescer achando que aquilo que ela assistiu a vida inteira é a maneira errada, é a maneira certa. Eu participei de uma história muito interessante essa semana. De um filho que estava conversando com a mãe e ele falou que teve uma discussãozinha pelo telefone com alguém. E aí ela falou assim, nossa, eu não gosto que você discute com as pessoas, não gosto que você brigue com as pessoas, eu nunca te ensinei isso. E ela falou assim, não? E às vezes que a senhora brigava lá na porta de casa, batia nas suas enteadas, pegava uma pelo cabelo, a senhora me ensinou a ser assim. Queridos, nós pais muitas vezes estão fornecendo arma para o inimigo usar em nossos filhos. Um pai que agride a esposa fisicamente, psicologicamente ou até mesmo verbalmente está fornecendo arma para o inimigo. Nem parece que os filhos estão em casa, parece que eles estão numa cena de filme de guerra. Rambo 1, 2, 3, 4, 5. Os filhos parecem que estão em guerra. Filhos que não têm pais para serem educados por eles. Os pais não estão em casa. Os filhos crescem e aprendem que não devem ficar em casa, porque os seus pais não ensinaram a não ficar em casa. As mães não têm responsabilidade com a família, o pai não tem responsabilidade, então eles crescem, querem constituir família e vão seguir o exemplo dos pais. Eles vão seguir os passos do pai. Eles não têm uma referência paterna para seguir. Não tem. Sabe? O texto que nós lemos aqui de Provérbios diz bem claro, ensina a criança no caminho, não é o caminho. O caminho seria dizer assim, filho, aquele ali é o caminho, vai por ele. Mas o texto não diz isso, ele diz, filho, este aqui é o caminho, aonde eu estou colocando meus pés, você deve colocar os seus. Você que é pai, você que é mãe, você precisa educar os seus filhos no caminho de Deus, para que ele tenha a oportunidade, assim como você, de ser salvo. Isso não é garantia nenhuma de que ele vai ser salvo, mas pelo menos você vai ter feito a sua parte como pai e como mãe. Porque eu sei que tem muitos filhos que andaram nos caminhos de Deus e que se desviaram dele. Por quê? Porque chega uma certa idade que nós que somos filhos, que já fomos filhos, decidimos alguma coisa na nossa vida e vamos decidir se vamos ficar ou não na presença de Deus. Um outro texto que eu queria compartilhar com vocês é o Salmo 127, versículo 4, que diz assim: os filhos que um homem tem na sua mocidade são como flecha nas mãos de um soldado.
os filhos são como flecha na mão de um soldado. Pergunto, se os filhos são como flecha nas mãos do soldado, quem é esse soldado? Quem deveria ser esse soldado? Eu vou responder, esse soldado aqui é você que é pai, é você que é mãe. Não é a televisão, não é as novelas, não são as escolas, não são os desenhos animados. Esse soldado aqui tem que ser você que é pai, você que é mãe. Você que vai apontar a direção para o seu filho. Você que vai dizer, filho, esse aqui é o caminho, vamos por ele, estou te mostrando a direção que eu e você precisamos ser. E você é o soldado que Deus escolheu para educar essa criança no caminho certo. E é uma missão difícil. E também não são, escuta que eu vou falar aqui com muito carinho, que eu sei que tem avô e avó me assistindo, mas a responsabilidade de educar uma criança não é dos avós. Não são dos avós, são dos pais. Em nenhum momento você vai ver no espírito de profecia ou pela Bíblia Deus ortogando autoridade para os avós, os tios ou qualquer outro parente educar uma criança. Isso é responsabilidade do pai e da mãe. Você colocou um filho no mundo, a responsabilidade é sua e de mais ninguém. É óbvio que na ausência de um pai cristão, de uma mãe cristã, o avô, a avó, o parente de caráter cristão deve assumir a responsabilidade. Mas eu sei que a maioria dos que estão me ouvindo nessa noite são os pais que carregam a Bíblia debaixo dos braços. E a maioria pode ser que está jogando essa responsabilidade de educar os seus filhos nas costas dos pais. A responsabilidade não são dos avós. O que os avós deveriam fazer é desfrutar da alegria que os seus netos lhe trazem. Não para educar caráter, princípio. Isso é responsabilidade de um pai e de uma mãe. A menos que esse pai e essa mãe não tenham o temor de Deus em seu coração. Agora, você precisa entender uma coisa, que nesse período de Faraó e nos nossos dias, o inimigo não brincou no passado e não vai brincar no presente. Veja a atrocidade que ele colocou. Ele não teve dó do seu filho. Se você estivesse lá, o teu filho iria com certeza estar na lista de ser mortos. Ele não brincou. Ele causou uma pressão para matar os filhos do sexo masculino. E nessa época, ou daqui a pouquinho, assim, futuramente falando, né, profeticamente falando, daqui a alguns dias, né, a gente não sabe a data certa, mas haverá um decreto de morte. Você e eu bem sabemos que a história de matar os filhos de Deus no Egito, do sexo masculino, vai se repetir. As maiores autoridades políticas e religiosas estão se preparando para isso. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: como você vai reagir diante dessa pressão? Como você vai conseguir vencer essa pressão? No passado, todas as crianças do sexo masculino lá no Egito é que foram mortas. Se fosse o faraó moderno hoje, se fosse o faraó hoje, ele iria olhar para os médicos obstetra e dizer o seguinte: matem todas as crianças, não importa se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Sabe por quê? Porque hoje, em nossos dias, as mulheres têm alcançado um patamar altíssimo na pregação do evangelho, e louvado seja Deus por isso. Diante disso, eu creio que se o inimigo tivesse hoje um direito de levantar autoridade para decretar morte para as crianças, ele iria incluir sim as mulheres. Porque ele sabe que as mulheres hoje têm um Espírito Santo poderoso para poder direcionar uma igreja. As mulheres estão ocupando um espaço extraordinário e com sucesso no que se diz na pregação do evangelho. Por isso, se fosse hoje esse decreto, você que tem uma filha ou você que tem um filho, os dois, para mim, estaria na lista de morte. Portanto, eu e você precisamos estar preparados para esse decreto que em breve vai sair. O inimigo não está brincando. Tem pessoas que estão sendo pressionadas. Ele pressionou as parteiras. Semana passada eu falei um pouquinho sobre pressão. Hoje não vou deixar de falar. Ele pressionou as parteiras. Imaginem, queridos, as parteiras foram chamadas lá no palácio, recebeu uma ordem direta da maior autoridade da nação. E qual foi a ordem? Matem as crianças do sexo masculino. Pressão. E eu sei que nessa noite tem pessoas sendo pressionadas.
Eu sei que nessa noite tem pessoas sendo pressionadas na faculdade. Se você não vier na sexta-feira, você vai ser reprovado. Eu sei que tem pessoas que estão sendo pressionadas na questão lá no trabalho. Se você não vier no sábado, você vai ser mandado embora. Eu sei que tem homem nessa noite que está sendo pressionado na questão sexual. Eu sei que tem mulheres sendo pressionadas sexualmente. Outro dia eu ouvi uma história que eu achei absurdo. Um líder falou para a empregada: olha, se você não ficar comigo, eu vou ter que te mandar embora. E ela cedeu à pressão, traiu o marido para poder manter o emprego. É pressão. Pressão. Eu sei que tem muitos homens aí ouvindo a esposa de Potifar dizendo: deita-te comigo. Venha cá, venha cá, venha cá. Eu sei que tem. Eu sei que tem muita esposa aí que quando sai na rua aí, ouve fio para todo lado. É, querido. Eu sei que são homens mais bonitos do que o seu que está mexendo com você. Eu sei que são mulheres mais bonitas do que a sua que estão dando mal mole para você. Mas deixa eu dizer uma coisa. É pressão. E se você ceder a pressão, bye bye para o teu ministério. Se você ceder a pressão, você não vai ter mais moral com os seus filhos. E se você ceder a pressão, você não vai ter mais moral com a sua igreja. Se você ceder a pressão, você não vai ter mais moral com os seus familiares. É pressão, meu amigo. E se eu e você não estamos conseguindo vencer a pressão citada acima, como nós iremos vencer a pressão que ainda está por vir? Um decreto de morte ainda está por vir. Se essas pressões estão nos fazendo ceder, estão nos fazendo abrir mão dos nossos princípios religiosos, como é que nós iremos vencer a maior de todas as pressões? O livro de Mateus 24, 21 é bem claro ao dizer assim, escuta só. Porque haverá uma perseguição tal como o mundo nunca viu em toda a história e nunca a mais haverá. Você entendeu isso? Ainda vai haver uma pressão, uma perseguição maior do que todas desse mundo. E se você não está conseguindo vencer essa pressão no seu trabalho, sinto muito, você não vai conseguir vencer essa pressão que ainda está por vir. Então, em outras palavras, você só está sendo testado. Se você não consegue ser fiel a Deus no sábado, por causa do seu emprego, você acha que quando sair o decreto de morte, obrigando as pessoas a pisar no sábado, você vai aguentar? Não vai, meu amigo. A vida de um cristão é pressão. Se Faraó tivesse conseguido destruir os filhos, homens daquela época, para libertar o povo de Deus, ninguém estaria apto para libertar o povo de Deus. Ele teria conseguido o seu objetivo. Por isso, nessa noite, o que o Espírito Santo pergunta para mim e para você é se eu e você estamos realmente prontos para sofrer a maior de todas as pressões que esse mundo vai sofrer. E eu e você precisamos decidir de qual lado estamos. E qual foi a base que Deus usou para poder salvar o teu povo? Escuta, foi a família. O mundo foi criado por um casal, uma família. Depois o mundo foi destruído pela água. E o que Deus usou para salvar a humanidade? Uma família. Agora, o povo de Deus estava para ser destruído ali no Egito. E o que Deus usou? Uma família. Família é a base, querido. E o inimigo sabe disso. Por isso ele vai investir pesado contra mim e contra você. Ele sabe que os seus filhos são o futuro da sua igreja. Ele sabe que o seu filho é o futuro ancião, o futuro diácono, é a futura diaconisa, é a futura cantora da igreja. E por isso ele vai investir pesado contra eles. Sabe, naqueles dias em que esse decreto de morte saiu, uma mulher chamada Jequebede deu à luz a um filho, o qual se chama Moisés. Eu e você conhecemos bem a história. E essa família é uma família também estrategista. Deus deu ideia para ela. E ela então conseguiu esconder essa criança por 3 meses. Depois disso é impossível. Então o que ela fez? Ela pegou essa criança, pegou uma cesta de junco e calafetou essa cesta com betume. Eu trouxe aqui para você ver uma cesta de junco atual e o betume. Olha aqui. Aí está, ó. Isso aí é uma cesta e o betume. E o betume servia para tampar essas gretinhas que você está vendo aí nessa cesta. Só que a cesta que ela fez era diferente, né? Qual era a intenção dela? A intenção dela era simples. Pegar a criança, colocar dentro dessa cesta e tampar e calafetar com betume. Poxa, se conseguiu salvar, construir um barco, conseguiu manter flutuando um barco daquele tamanho, não vai conseguir salvar uma criança? Além dessa cesta não afundar, não ia entrar água.
Então não estava bem protegida a criança. E aí qual foi a estratégia? Que Miriam acompanhasse essa criança até chegar no ponto estratégico, que era onde a filha de Faraó vinha tomar banho às vezes. E ali então estava a filha de Faraó, e a filha de Faraó ouviu o choro da criança, se aproxima e pega a criança para poder tomar conta dela, né? Agora entra em cena a rainha, a filha de Faraó. E essa mulher, cara, essa mulher, eu e você precisamos aprender uma coisa: olhar o que está por detrás das cortinas. Você está me vendo pregar aqui, você não sabe a correria que foi, o que aconteceu, o que eu tive que fazer. Estou com um fone novo de ouvido, porque senão não tinha como pregar para vocês. Tem muita coisa acontecendo por detrás das cortinas. Eu quero falar um pouquinho dessa mulher aqui. O nome dela é Hatshepsut, alguma coisa assim, é egípcio, nome esquisito. Mas o que essa mulher fez, ou o que ela passou? Muita alegria, mas muita tristeza. O seu pai, Tutmose I, veio a falecer. Então ela, por direito, ela tinha que subir ao trono. Apesar de que são poucas mulheres que conseguiram chegar ao trono no Egito. E ela conseguiu, mas ela foi a terceira mulher em toda a história do Egito. Então, quando ela achou que ela ia assumir o trono porque o pai havia falecido, enganou-se. Os políticos colocaram o meio-irmão dela, que ela não sabia que tinha, que era o filho do pai dela com uma das concubinas dele. Então, esse camarada, Tutmose II, assume o trono. E para piorar a situação, ela foi obrigada a casar com esse meio-irmão, que era uma prática bem legal naqueles dias, né? O incesto. Então ela se casa com Tutmose, mas ainda ela não tem filho masculino. E foi nesse período que ela começa a clamar ao Deus do Nilo para ser mãe. E aí entra em cena em quem? Moisés. Moisés entra em cena, aparece para ela, ela pega Moisés, manda Moisés para ser educado pela mãe, amamentado. Quando Moisés volta, ela começa a treinar Moisés para ser o futuro herdeiro do Egito. Só que o que acontece? O marido dela veio a falecer. Aí ela sobe ao trono do Egito, treinando Moisés para ser faraó, o seu sucessor. Só que o que acontece? O seu marido também havia traído ela com uma concubina e tinha deixado um herdeiro para o trono. Agora, além do filho dela, Moisés, adotivo, ela tinha uma concorrência que era o filho do Tutmose II, que é o Tutmose III, que ocupa o trono. Esse mesmo Tutmose é que ele enfrenta Moisés em toda aquela batalha lá das 10 pragas para destruir o Egito, né? Então essa mulher educa Moisés para ser o líder da nação. Só que quando Moisés chega na vida dela, ela tinha um problema: leite materno. Ela não tinha leite para dar para a criança. Então entra a segunda parte da estratégia, Miriam. Miriam então se aproxima da rainha, oferece procurar uma hebreia, ela corre atrás da própria mãe da criança, que além de salvar a criança da morte, educar o próprio filho, ela recebe salário para isso. Isso é que é uma mulher estrategista, né? E o inimigo sabe muito bem que a família é a base. E Deus usou a própria família de Moisés para educar o Moisés no caminho que deveria andar. Agora, eu quero ler uma citação da Ellen White para mim e para você nessa noite. Veja só o que ela diz. Uma família bem ordenada, bem disciplinada, fala mais em favor do cristianismo do que os sermões que se possam pregar. Talvez estou falando para alguém que nunca teve noção da importância da família na pregação do evangelho. Uma família cristã, devota a Deus, consagrada a Deus, vale muito mais do que 1000 sermões pregados. E é por isso que muitas das vezes você que está me ouvindo, temos dificuldade para unificar nossa família no mesmo propósito de Deus. Às vezes o marido quer fazer o pôr do sol, a esposa não pode. Às vezes o marido e a esposa podem, os filhos não podem. Às vezes é enfermidade, às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo. É sempre alguma coisa atrapalhando a união da família. Problemas e mais problemas, porque ele sabe que quando a família estiver disciplinada, ordenada, no mesmo propósito, essa família unida vai pregar muito mais do que 1000 sermões. E ele vai investir pesado contra mim e contra você. É por isso que nessa noite eu e você precisamos, em nome de Jesus, refletir como está a nossa família. Você que é pai, você que é mãe, você que é marido, você que é esposa, como é que está a sua família, querido? A sua família está organizada, a sua família está disciplinada, porque é isso que vai pregar o evangelho. Uma família disciplinada, uma família organizada.
Sabe? E nesse momento, entra em cena Moisés. O tempo passou e Moisés assume posição lá. Ele cresceu, se tornou adulto, foi treinado, se tornou um príncipe, um dos homens guerreiros, e ele era o verdadeiro candidato a assumir o trono do Egito. Ele estava ali pronto para assumir o Egito. E Moisés, depois de 12 anos ao ser entregue, preparado para ser faraó. Só para você ter ideia, ser faraó naquela época era como se ele tivesse sido considerado ser presidente dos Estados Unidos. Era a nação mais poderosa daquela época. Mandava e desmandava no mundo inteiro. E ele estava sendo treinado para ser o comandante dessa nação. Só que a rainha, mãe, ela teve um probleminha. E qual foi o erro dela? Deixar Moisés nas mãos de Joquebede. E Joquebede, nesses 12 anos, aproveitou tudo o que tinha para educar Moisés no caminho do Senhor. Onde muitas vezes o pai e a mãe têm falhado. O tempo que você tem para imprimir no coração do seu filho os princípios de Deus é muito curto em relação ao tempo que ele vai viver nessa terra. Mas é o suficiente para você garantir a salvação no coração dele, em nome de Jesus. E aí Ellen White diz assim, que Joquebede esforçou-se por embeber seu espírito com temor de Deus e com amor à verdade e justiça, e fervorosamente orava para que ele pudesse preservar-se de toda a influência corruptora. Mostrou-lhe a loucura e o pecado da idolatria, e cedo me ensinou a curvar-se e a orar a Deus vivo, que unicamente poderia ouvi-lo e auxiliá-lo em toda a sua emergência. Em 12 anos ela ensinou a Moisés a temer somente a Deus. Preveniu ele dos erros espirituais que ele iria encontrar lá no Egito. Onde muitos pais têm errado. Manda o filho para a creche, manda o filho para a escola, mas não alerta os seus filhos contra as mentiras, não alerta os seus filhos contra a violência. E aí a criança se torna uma criança violenta, uma criança mentirosa, porque é isso que ela aprendeu lá na escola. Porque o pai não educou em casa, não mostrou o que é certo e o que é errado. As crianças às vezes fazem coisas erradas, em vez de corrigir as crianças, os pais dão um sorriso no rosto. Depois perguntam, onde foi que eu errei? Joquebede não. Joquebede ensinou ele tudinho. Quando Moisés já estava adulto, pronto para ser faraó, tinha um problema, tinha uma parede entre ele agora. Por quê? Um dos requisitos para ser faraó era a adoração aos deuses e ser sacerdote a esses deuses. E Moisés não aceitava isso, porque ele aprendeu de criança que a única pessoa, o único ser que ele deveria prestar reverência era o Deus eterno. Pelas leis do Egito, todos que ocupavam o trono dos faraó deveriam fazer-se membro do sacerdócio. E Moisés, como herdeiro presumível, deveria iniciar-se no ministério da religião nacional. Esse dever foi confiado ao sacerdote. Mas ao mesmo tempo em que era estudante adoroso e incansável, nada pôde induzi-lo a praticar os cultos dos deuses. Foi ameaçado com a perda da coroa e advertiu-se-lhe de que seria repudiado pela princesa caso persistisse em sua adesão à fé hebreia. Mas ele foi inabalável em sua decisão de não prestar homenagem a não ser o único Deus criador do céu e da terra. Patriarcas e Profetas, página 245. Moisés estava disposto a abrir mão do Egito, da coroa, de ser repudiado pela princesa, do que transgredir um dos mandamentos de Deus. Sabe? O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 24, diz que pela fé, Moisés, quando adulto, não quis ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele decidiu obedecer a Deus. Moisés decidiu cortar vínculo definitivamente com o Egito. Decidiu abrir mão de ser faraó por amor a Deus. Moisés decidiu abrir mão de ser filho da filha de Faraó para obedecer a Deus. Moisés abriu mão de ser o homem mais poderoso da terra da sua época para poder obedecer a Deus. Moisés decidiu abrir mão de ser o homem mais rico do mundo para ter o seu coração nas mãos de Deus. E você? O que você vai abrir mão nessa noite por amor a Deus? Sabe, todas as vezes nós vamos à igreja para adorar a Deus em busca de querer ganhar algo.
Mas Moisés me ensina que aqueles que são verdadeiros de Deus, eles não vão atrás de Deus para ganhar algo, eles vão atrás de Deus para abrir mão de algo. E do que você vai abrir mão nessa noite? O que você vai abrir mão nessa noite em nome de Jesus, filho? Você vai abrir mão do seu egoísmo? Você vai abrir mão talvez até mesmo da sua vida, se for necessário? Sabe, alguém muito maior do que Moisés nessa noite, eu quero trazê-lo como exemplo. Jesus Cristo, que abriu mão da sua vida lá no céu, abriu mão da companhia do seu Pai, abriu mão da adoração dos anjos para descer nessa terra e abrir mão da sua própria vida por amor a mim e a você. E o que você nessa noite vai abrir mão por amor a Cristo? Conta-se a história de um alpinista que o sonho dele era escalar uma grande montanha e chegar ao topo sozinho. E a história diz que ele saiu de casa bem treinado, subiu. Quando estava faltando 100 metros para ele chegar ao topo, ele escorregou. E foi descendo, e nessa medida que ele foi descendo, ele sentiu um tranco no meio que quase o parte ao meio. É que, como todo alpinista, ele havia colocado estaca amarrada a uma corda. E ali no vácuo, na escuridão da noite, sozinho, naquele silêncio, aquele frio, ele percebeu que a única pessoa que poderia salvá-lo era Deus. E diz que ele começou a clamar a Deus: Deus me socorre, Deus me socorre. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: filho, o que queres de mim? Ele falou: Deus, quero que você me socorre. Você acredita que eu posso te socorrer? Ele disse: acredito, Deus. Eu acredito sim. Deus disse para ele assim: então corte a corda. A equipe de resgate disse que no outro dia encontraram um alpinista morto, congelado, com as duas mãos presas a uma corda a tão somente 2 metros do chão. Uma coisa é você falar que confia em Deus. Uma coisa é você falar que ama Deus. Outra coisa é você cortar a corda que te prende nesse Egito, que não deixa você glorificar o nome de Deus. Uma coisa é você falar que ama Jesus. Outra coisa é você romper com o Egito. Abrir mão das coisas boas deste mundo para você ganhar algo maior ainda nas mansões celestiais. E se nessa noite estou pregando para alguém que está preso no Egito deste mundo, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, clame a Ele nessa noite libertação em nome de Jesus. Mas não é a libertação física, é a libertação emocional, porque mais importante do que você sair do Egito é ter o Egito arrancado de dentro do seu coração. Se nessa noite você sente que você não consegue sair do Egito sozinho, em nome de Jesus, peça a Ele, anjos de Deus, desce até você e tira você do Egito. Ensina você o caminho que você deve andar. E Deus nessa noite tem mais um recado para você. Para você que está preso no Egito, que não quer cortar vínculo com o Egito. Você que não quer cortar essa corda que te prende ao Egito. Deus está dizendo: filho, é melhor você cortar essa corda, porque eu estou voltando para buscar aqueles que romperem com o Egito. E a decisão é somente sua. Você vai ouvir um louvor especial agora. E se esse louvor tocar o seu coração em nome de Jesus, aonde você estiver, ore a Deus pedindo a Ele força para você sair desse Egito e ir para as mansões celestiais, para a honra e glória do nosso Deus. Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais,
Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu, e quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Eu quero finalizar essa mensagem com um texto bíblico muito especial. Não sei como é que está a sua vida hoje, nesse Egito deste mundo. Mas aqui você só vai ter aflições e angústia, tribulação e mais tribulação. Mas olha com perseverança para cima. Olha com fé para os altos, que é de lá que virá a nossa redenção. É de lá que virá o nosso socorro. O seu socorro nessa noite virá de lá. Mas pode ser que nessa noite esteja pregando para alguém que está se sentindo pressionado, perseguido pelos faraós modernos deste mundo. E a palavra de Deus diz para mim e para você assim, em Salmo 76, verso 10. E quando o homem cheio de ira se revoltar contra ti, a tua vitória ainda será maior e a tua glória melhor. Deus está dizendo para mim que quando nós somos perseguidos por amor a Cristo, a nossa vitória é maior. As bênçãos de nós são maiores. E quando essa perseguição vier, segure nas mãos de Deus, porque a recompensa vai valer a pena o sacrifício. Se nessa noite você está com dificuldade para cortar vínculo com o Egito, lembre-se que Jesus está a um passo de voltar. Eu e você estamos a 1 metro do céu, a poucos metros de entrar nos portais celestiais, e não podemos perder esse momento. Precisamos nos manter firmes na presença de Deus. Então convido você nessa noite, em nome de Jesus, a fechar os olhos, para pela oração nessa noite segurarmos firme nas mãos de Deus. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus eterno, em nome de Jesus Cristo nós queremos te agradecer pelo livramento que o Senhor operou no passado na vida dos teus filhos no Êxodo, mas também pelo livramento que o Senhor vai dar para cada um de nós hoje, nessa noite. Em nome de Jesus nós teremos força pelo poder do Espírito Santo para romper com o Egito moderno. As pressões que os faraós modernos têm colocado sobre nós não vai nos tirar o foco que é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, no sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós, é no nome de Jesus que nós adentramos em tua presença, guiados pelo teu Santo Espírito. Em nome dele que nós suplicamos o teu perdão e a tua salvação nessa noite, para todos que estão me ouvindo agora e também para aqueles que ainda ouvirão essa mensagem. Alcança os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus
trabalhe poderosamente no nosso coração nessa semana. E que essa mensagem possa produzir frutos para a eternidade. Um forte abraço e até a próxima com a graça de Deus.